Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Fábio Costa e, juntos uma vez mais aqui no canal do Observatório da TV, nós estamos hoje para o Vale a Pena, nosso programa que celebra trajetórias de grandes nomes do cenário artístico que estão vivos para receber essa homenagem. Nosso artista focalizado nesta semana é Marcelo Anthony. Antes de começarmos aqui a falar da trajetória do Marcelo Anthony, os meus pedidos que você que nos acompanha já está acostumado a me ver fazer. Inscrevam-se no canal, aqueles que não forem inscritos ainda, comentem aqui, compartilhem os conteúdos do Observatório da TV, deixem o seu like e ativem no sininho as notificações para não perder nada do que a gente traz aqui para vocês com muito carinho, muita dedicação. Marcelo Anthony realmente se chama Marcelo Anthony. Marcelo Couto Anthony de Farias é o seu nome. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1965, no dia 28 de janeiro, portanto, recentemente completou 58 anos de idade. É filho de um funcionário público, eu anotei aqui para não falar os nomes deles erradamente, um funcionário público de nome José Roberto e da dona Marilda, dona de casa. E tem na sua ascendência familiar franceses e italianos. Por isso que o Marcelo dele tem dois L's, por exemplo, que é um Marcello, como Marcello Mastroianni, e tem o Anthony, que alude a essa raiz francesa. Antes de trabalhar na televisão como ator, a estreia dele ocorreu nos anos 90, o Marcelo Anthony já atuava ligado às artes, ligado aos espetáculos, fazendo produção, trabalhando como fotógrafo também, registrando shows de variados artistas e trabalhando também como técnico de som. Até que começou a fazer teatro e não demorou muito a chegar à televisão. O primeiro trabalho do Marcelo Anthony na teledramaturgia foi em 1996, a primeira fase da novela O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa, que nós recentemente pudemos acompanhar novamente no Vale a Pena Ver de Novo. Ele interpretava o Bruno, um dos filhos do Giuseppe Berdinazzi, que era o Tarcísio Meira, né? E da dona Marieta, a Eva Vilma, que vai para a guerra. Ele vai para a Itália, morre na guerra, e em homenagem a esse irmão, que infelizmente tem esse fim triste, a irmã, a Giovanna, que é a Letícia Spiller, e o Enrico, o Leonardo Brício, eles, ao terem um filho, colocam nele o nome do irmão falecido dela, Bruno. E esse Bruno, que ganhou o nome em homenagem ao tio, é o protagonista da novela na segunda fase, que é a mais duradoura, interpretado pelo Antônio Fagundes, o Bruno Berdinazzi Mezenga. Ainda em 1996, em razão do grande sucesso popular que ele fez em O Rei do Gado, apesar de ter aparecido bem pouco, só nos primeiros capítulos e depois em algumas cenas de flashback, o Marcelo Anthony foi escalado para viver um dos personagens principais de uma novela escrita pela Maria Carmen Barbosa e pelo Miguel Falabella, às 7 da noite, chamada Salsa e Merengue. Nessa novela, ele interpretava o Eugênio, que havia sido criado por um casal milionário, o Guilherme e a Bárbara Amarante Paz, Valmor Chagas e Rosa Maria Moutinho, mas na verdade ele não era filho biológico deles e precisa de um transplante de medula, salvo erro da minha parte, precisa de um transplante que só um parente biológico compatível poderia fazer por ele isso, né? E por essa razão acaba sendo descoberta a origem do Eugênio. Na verdade, ele era filho de Anabel, a personagem da Arlete Salles. E ele e um dos seus irmãos biológicos, o Valentim, que é o Marcos Palmeira, acabam disputando o amor da mesma moça, que é a Madalena, interpretada pela Patrícia França. Depois dessas novelas, essas duas primeiras, o Marcelo Anthony praticamente não parou mais, já são quase 30 anos, né? Ele praticamente não parou mais. A partir de 1998 foi pelo menos um trabalho por ano. Só recentemente que ele andou dando uma paradinha por ter se mudado do Brasil, ele hoje mora em Portugal, tem lá, tem um negócio próprio aqui no Brasil, né? Uma hamburgueria,
e tem uma vida em Portugal também, à parte do seu trabalho como artista, como ator, que ele não deixou de lado, e tanto não deixou de lado que nós podemos agora acompanhar na Band uma novela que ele fez em Portugal chamada Valor da Vida, da Maria João Costa, no papel do Dr. Jesus, né? Mas justamente por estar dedicado um pouco mais à sua família, aos filhos, enfim, ele atualmente diminuiu um pouco o ritmo, que sempre foi muito intenso na sua carreira, inclusive porque o Marcelo, sempre muito bonito, foi muito requisitado para fazer papéis de galã da sua geração. Né? Um desses papéis que não foram um dos galãs, né, um papel que não foi um dos galãs, foi justamente esse que ele fez logo depois de Salsa e Merengue, na novela Torre de Babel, da qual nós falamos recentemente num dos nossos TBTs da TV. Ele vivia nessa história do Silvio de Abreu, um rapaz chamado Guilherme, que era um dos filhos do Tarcísio Meira novamente, agora com o nome de César, e da Glória Menezes, a Marta. Guilherme tinha problemas com drogas. E isso faz, inclusive, com que ele morra de overdose, né? E ele deixa, ao morrer, uma mulher e um filho, a Celeste e o Guiminha, que são os personagens da Letícia Sabatella e do Felipe Latché, que despertam o ódio da Ângela, que é a Cláudia Raia, e a solidariedade, a compaixão e o amor do irmão do Guilherme, o Henrique, que é o Edson Celular. Isso deixa a Ângela com muita raiva, porque ela sempre foi apaixonada pelo Guilherme, aliás, pelo Henrique, enfim. Depois de Torre de Babel, Marcelo Antoni voltou a trabalhar com Benedito Rui Barbosa na novela Terra Nostra, entre 1999 e 2000. O personagem dele aqui foi o Marco Antônio Maliano, filho do Francesco, que era o Raul Cortez, e da Madame Janete, a Ângela Vieira. Essa família abriga uma jovem imigrante chamada Juliana, que é a Ana Paula Arósio. Quando ela chega ao Brasil, ela vinha com os pais e o Francesco a acolhe porque ela perde os pais na viagem e o pai dela era muito amigo dele. Eles estavam vindo ao Brasil até com a intenção de procurá-lo para que eles ajudassem a se instalar, se estabelecer, enfim. E uma moça tão bonita e desamparada, enfim, desperta o interesse do Marco Antônio. Marco Antônio se apaixona por ela. Mas ela já veio apaixonada por um rapaz que ela conheceu na viagem da Itália para o Brasil, o Mateu, que é o Tiago Lacerda. Só que há muitos desencontros na história de Mateu e Juliana e ela acaba unida ao Marco Antônio enquanto ele se casa com Rosana, que é a personagem da Carolina Casting, e muita água rola embaixo dessa ponte até que a vida do Marco Antônio se resolva, mas não com a Juliana, porque embora o Marcelo, como eu disse, fosse um galã do seu tempo, o público torcia muito para que o Mateu e a Juliana ficassem juntos. O Marco Antônio com a Juliana, não. Em 2001, o ator interpretou na novela Um Anjo Caiu do Céu, de Antônio Calmon, o personagem do pai do Kiko, que era o Jonatas Faro, um menino que havia sido sequestrado e a família não sabia onde estava, né? O Maurício, ele se chamava, ele era dono de uma boate, e isso tumultuava o casamento dele com a esposa, a mãe do Kiko, que era a Duda, personagem da Patrícia Pilar. Aqui o Marcelo Antoni não era filho do Tarcísio Meira, mas era genro, porque o Tarcísio era o João, pai da Duda, e a mãe da Duda era a Renata Surrá, a Naná. Depois de Um Anjo Caiu do Céu, em 2002, Marcelo Antoni interpretou Leandro, um professor que começa a novela Boa Praça, né? Uma pessoa do bem, em Coração de Estudante, novela do Emanuel Jacobina, mas depois acaba se revelando um grandíssimo mau caráter de maltratar criancinha. No caso, o filho da companheira, o Lipe, né? Que é o Pedro Malta, filho da companheira dele, que é a Carolina Casting que faz, né? A Mariana. E o Leandro tinha um recalque e uma verdadeira obsessão pela Clara, uma colega dele de trabalho na faculdade, que era a Helena Ranaldi, a mocinha da história, né? Depois de Coração de Estudante, o ator interpretou Sérgio em Mulheres Apaixonadas, novela que agora, em 2023, substitui O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo. Essa é uma novela do Manuel Carlos, que fez muito sucesso, né? E o Sérgio era arquiteto, se eu não estou confundindo as coisas, né?
e casado com uma das irmãs da Helena, a Cristiane Torlone. A mulher dele era Heloísa, vivida pela Julia Gunn. E falamos da Julia Gunn no nosso Vale a Pena da semana passada. Se você não assistiu, procure aqui que ainda está fresco, fácil de você encontrar. Pois bem, Heloísa tinha por esse marido, o Sérgio, um amor exacerbado, doentio realmente, que prejudicava a saúde mental de ambos e, claro, o relacionamento. Até que ela se vê impelida pelas circunstâncias a buscar ajuda e começa a frequentar as reuniões das Mulheres que Amam Demais Anônimas. Aí, quem sabe, o relacionamento dela com o Sérgio possa ter salvação depois de muitas crises, de muitos momentos complicados, dela tentar até matá-lo, né? Ela o fere seriamente, inclusive, no decorrer da história. E o Sérgio era um rapaz simpático, despachado, que não dava muita corda no sentido de corresponder, mas ao mesmo tempo se envaidecia com o assédio das meninas mais jovens, solteiras, enfim, né? Não era exatamente um mau caráter que traísse a mulher. E por isso mesmo ele não gostava que ela pegasse tanto no pé dele. Enfim, se você assistiu a novela, entende o que eu quero dizer. E se não assistiu, tem agora uma oportunidade. A novela está no ar. Depois de Mulheres Apaixonadas, em 2004, Marcelo Antoni fez não só um, como 2 trabalhos. Ele começou o ano interpretando Rodolfo Souza Borba. Mais uma vez, filho do Tarcísio Meira, que era o Coronel Totonho, na minissérie Um Só Coração, da Maria Adelaide Amaral e também do Alcides Nogueira. O Rodolfo não valia nada. Rodolfo não prestava. E ele chega, inclusive, a estuprar uma jovem que, ao contrário de muitas outras, não cede aos seus encantos, que é a personagem da Maria Fernanda Cândido, a Nina. E é um personagem que merece o desfecho que tem na história. A família dele começa muito bem, né? Mas depois tem uma grande derrocada e eles só vão piorando com o tempo a partir do craque da Bolsa de Nova York, em 1929. Né? Um Só Coração se passa entre o começo dos anos 20 e a metade da década de 50 do século 20. E ainda em 2004, como eu disse, né, foram 2 trabalhos, ele fez o Viriato, um dos filhos de Suzana Vieira, Maria do Carmo, em Senhora do Destino, novela do Agnaldo Silva, que está atualmente no ar também, esta no canal Viva. Viriato era um rapaz bom, trabalhava como sommelier num restaurante do Edgar, que era o Dan Stubach, e ele se envolve romanticamente com uma moça muito rica, a Maria Eduarda, que é a Débora Falabella. Mas ele não tem uma origem nobre, tem um nome que eles falam que é um nome feio, um nome de pobre, um nome horroroso, Viriato, e não é para tanto, né, gente? Além do nome não querer dizer nada sobre o caráter da pessoa, sobre o valor que ela tem na vida, Viriato, convenhamos que não é exatamente um nome tão feio assim para eles terem esse tipo de reação. Mas enfim, o autor da novela sabia o que estava fazendo, né? Vá que pessoas como a Gisela e o Leonardo, né, a Ângela Vieira e o Wolf Maia, os pais da Maria Eduarda, a Duda, pensem realmente isso na vida real, né? Quem não convive com eles não tem essa experiência. Pois bem, o Viriato, ele era alvo do assédio da cunhada, a mulher de um dos irmãos, a Nalva, que é a Tânia Calil, no início da novela, casada com o Leonardo Vieira. Ela é apaixonada por ele, embora tenha se casado com o outro. E isso causa problemas para ele, né? Porque ele não corresponde a esse assédio dela, às investidas dela. Mas, ao mesmo tempo, quem sabe para ele seja difícil resistir qualquer hora dessas, porque a Nalva é uma moça muito bonita, né? Enfim, depois de Senhora do Destino, Marcelo Antoni participou da novela Belíssima, de Silvio de Abreu. Ele foi um dos protagonistas dessa novela no papel do André Santana. Um homem que vem do Rio de Janeiro, contando uma história de que a vida dele não está dando nada certo, enfim, envolve-se com uma empresária dona de uma fábrica de lingeries, a Júlia, que é a Glória Pires. A fábrica se chama justamente Belíssima. Mas no decorrer da novela nós vemos que o André não é aquele rapaz desamparado para quem nada está dando certo. Exatamente. Ele é um fantoche na mão da avó dela, a Bia Falcão, a Fernanda Montenegro, num plano para tomar o que é da neta, para si. Mas o André acaba
enfim, as coisas não saem exatamente como foi planejado, né? E a Bia é revelada, né? Esclarece-se que a Bia estava por trás do envolvimento dele com a neta, embora tenha passado a novela toda fingindo que não gostava dele, que não o conhecia previamente, enfim. Essa é uma novela muito boa, belíssima. Há quem diga que não, às vezes até sem tê-la visto decentemente, né? Mas enfim, se você não viu, veja e tire as suas conclusões. É uma das melhores novelas da década de 2000, na minha modesta opinião, como se diz, né? Em 2007, depois de Belíssima, Marcelo Antoni voltou a contracenar com Glória Pires na novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, Paraíso Tropical. Eu ia falar Insensato Coração. Paraíso Tropical. Aí ele viveu o Cássio, que tinha também um restaurante e havia tido com a Lúcia, que é a personagem da Glória Pires, um filho, o papel do Gustavo Leão. Mas, sabendo que ele não queria esse compromisso de se prender a ninguém, de ter um filho, criar o filho, enfim, a Lúcia escondeu do Cássio aí por 20 anos o fato dele ser pai do seu filho. Mas é claro que isso vem à tona, os dois já tinham criado uma relação de amizade, de proximidade, sem saber que ele era o pai, o menino era o filho. É interessante essa forma como ele acaba aceitando um fato consumado, que é ser pai do garoto, né? E também rever essa opção de não querer um filho por nada na vida ao conviver com ele e tomar conhecimento de que é o pai do rapaz. É bastante interessante. O Matheus é o nome dele, Matheus. E depois de Paraíso Tropical, o ator continuou emendando vários e vários trabalhos, né? Em 2008 participou da segunda adaptação do romance de Lígia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra, para a TV, nesta ocasião feita pelo Alcides Nogueira, uma novela das 6, formando par com Ana Paula Arósio, que era a Laura. O papel dele era o Dr. Daniel, que cuidava dos problemas psicológicos e talvez até neurais da Laura, que faziam com que ela tivesse oscilações de humor e não encarasse tão bem a vida difícil que ela levava com um marido tirano, o Natércio Prado, personagem do Daniel Dantas, com quem ela tinha 3 filhas, ou melhor, tinha 2, porque a mais novinha, a Virgínia, interpretada pela Tami de Calafiore, era na verdade filha do Dr. Daniel. Recentemente fizemos um TBT da TV sobre esta versão de Ciranda de Pedra, que em 2023 completa 15 anos. Fácil de você achar, caso não tenha visto. Procure aqui nas playlists do canal, ou nos vídeos mais recentes, porque, como eu disse, faz pouco. Em 2010, Marcelo Antoni interpretou o Gerson Gouveia na novela de Silvio de Abreu, Passione. Gerson era um dos filhos de Beth Gouveia, a Fernanda Montenegro, e envolve-se com uma jovem jornalista chamada Diana, que é a Carolina Dickmann, roubando-a do seu amigo, que foi criado junto com ele ali na casa, o Mauro, que é o Rodrigo Lombardi, filho do motorista, o Diógenes Elias Glazer. O casamento do Gerson com a Diana até poderia caminhar bem, só que convivendo com ele, ela passa a entender que há algo de errado com o Gerson. Ele tem um comportamento muito estranho, não quer que mexam nas coisas dele, no computador dele, tem total aversão à criança, à ideia de ser pai. E isso fez com que o público começasse a pensar que o grande segredo que o Gerson guardava na novela era o fato de ser pedófilo, por exemplo. Então ele tinha aversão a ter um filho por ser pedófilo e ter essa relação totalmente inadequada, né, com crianças. Mas, no final da novela, revelou-se que não era isso. O Gerson, na verdade, tinha, digamos assim, o nosso vídeo, em geral, é recomendado aqui para adultos, né, mas eu não vou entrar em maiores detalhes. Digamos que o problema do Gerson era apreciar práticas pouco usuais em momentos mais íntimos, digamos assim, né? Isso foi um choque para a moça, né? Enfim, o casamento acabou degringolando e ela nem chega viva ao final da novela, né? Ela morre alguns capítulos antes, ao dar à luz, se eu não estou equivocado. Na década de 2010, aí sim o Marcelo Antoni começou a diminuir um pouco o ritmo, mas não muito.
E claro que ao longo de todos esses anos, fazendo muita novela, minisséries e participações na televisão uma atrás da outra, ele também fez espetáculos no teatro e também fez filmes. Entre esses trabalhos fora da TV, nós podemos citar os seguintes. Em teatro, onde ele estreou em 1989, depois de ter estudado mais detidamente na Casa das Artes e Laranjeiras, a famosa CAL, que formou muita gente, né? O Marcelo Antoni participou de montagens como Vestido de Noiva, Macbeth e Chaplin, o musical. E no cinema, ele fez O Dia da Caça, fez A Partilha, fez O Xangô de Baker Street, A Guerra dos Rocha, Viva Sapato, que é do Luiz Carlos Lacerda, o nosso Bigode. Um abraço, Bigode, que eu sei que acompanha aqui os conteúdos do nosso canal. E O Pequeno Segredo, que é um filme sobre uma passagem da vida da conhecida família Sherman, aquela família de velejadores, né, que já viajaram o mundo todo, enfim. E o Marcelo Antoni faz o patriarca dessa família, o chefe da família Sherman, nesse filme Pequeno Segredo. Além desses trabalhos que nós já citamos, falei todos os filmes que eu anotei aqui, nós temos, depois de Passione, uma participação especial na reta final da novela Fina Estampa, do Agnaldo Silva. O Marcelo Antoni aparece como um médico muito rico, que é o desfecho da personagem da Juliana Knust. Ela fica com ele, depois de aprontar muito, enfim, mas ela tem esse final feliz, a gente pode dizer, né? E, em seguida, uma participação na novela do Valcir Carrasco, ele faz a novela toda, uma participação, modo de dizer, né? Uma participação na novela do Valcir Carrasco, Amor à Vida, em 2013. Nessa novela ele interpretava o Heron, que era um advogado, o advogado do hospital da família do Dr. César, que era o Antônio Fagundes, e do Félix, que é o Matheus Solano, né? E o Heron, ele era homossexual, tinha um relacionamento com o Nico, que depois tornou-se mais conhecido até pelo seu apelido que o Félix dá, né? O Carneirinho, que é o Thiago Fragoso. E eles queriam muito ter um filho, o Nico e o Heron. E a isso recorrem a várias mulheres que eles entrevistam, etc., mas acabam se decidindo por uma amiga deles, que é a personagem da Daniele Vinitz, a Amaryllis. Só que a Amaryllis se torna um tormento na vida deles, né? Inclusive ela rouba o Heron do Nico, faz da vida deles um inferno. E isso decepciona muito o Nico e faz com que o caminho fique aberto para que ele se envolva com quem? Com o Félix. Depois dessa novela, Marcelo Antoni participou da temporada de 2017 da Malhação Viva a Diferença, a Malhação das Five, né? Nessa temporada, ele interpretava o Edgar, que era o diretor do colégio Opção, aliás, do colégio Grupo, que era o colégio particular, que havia um contraponto entre essa escola e a escola pública, a Cora Coralina, né? Dirigida pela Doris, que era a Ana Flávia Cavalcante, e o Edgar era pai de uma das Five, né? Alica, a personagem da Manuela Aliperti. E era um homem que não era muito aberto a diálogo, né? Um homem muito impositivo, um pouco intolerante, enfim, que havia traído a mulher, tinha uma filha fora de casa, né? E um personagem que num programa como esse ainda, que tem um grande público jovem, né? Ele se torna até um pouco desagradável assim na receptividade que tem da audiência fora. Lá o Edgar, né? Pode acontecer esse tipo de coisa. Mas, como sempre, o ator fez bastante bem, né? Não se preocupando com essa má recepção que ele pudesse ter de um personagem, de um público um pouco mais jovem para com esse personagem. Quem regulasse ali com a própria Lica e o contestasse, o identificasse como essa pessoa de diálogo difícil, né? E depois, justamente, Marcelo Antoni já se mudou com a sua família para Portugal e fez lá o primeiro trabalho dele como ator, pouco depois disso, que foi a novela que citamos, Valor da Vida. O Valor da Vida, que é da mesma autora de Ouro Verde, por exemplo, que também já foi transmitida aqui pela Band e está no Globoplay, para quem quiser conferir. Essa não tem o Marcelo Antoni, mas tem outros atores brasileiros, né? Silvia Pfeiffer, Zezé Mota, Gracindo Júnior, Cassiano Carneiro, enfim. Marcelo Antoni não abandonou a carreira, né? Nada impede que ele faça coisas tanto lá em Portugal quanto aqui no Brasil. Ele vem ao Brasil frequentemente, né? Uma coisa que não o prenda muito, né? Uma minissérie, uma série,
uma participação mais curta numa novela propriamente, por que não? Nada impede que num futuro próximo nós continuemos contando em novos trabalhos com o talento do Marcelo Anthony, que seguramente, como diz a expressão, tem muita lenha para queimar ainda. Eu espero que caso ele assista, ele goste desse nosso programa. Você que é admirador do trabalho dele também, não dá para a gente falar tudo, tá, gente? Com certeza, Fábio, você não disse isso, você não disse aquilo. Sim, é verdade. Vai acontecer, né? E semana que vem a gente está de volta para falar da carreira de mais alguém de quem gostamos muito e que merece estar aqui no nosso Vale a Pena. Um abraço, obrigado pela audiência. Tchau!